Olá! Qual que é a diferença entre astrologia e astrologia psicológica? E o que Jung tem a ver com tudo isso? Bem, eu respondo esse tipo de pergunta quase todos os dias aqui no CEAP. Deixa eu primeiro me apresentar. Eu sou a Márcia Ferreira, sou astróloga e psicanalista há muitos anos e estou aqui para te contar tudo sobre isso, porque nós sempre temos essas questões e muitos alunos. Eu já formei centenas de alunos aqui no CEAP e eu acho importante essas explicações, inclusive sobre o histórico todo, de como foi se formando essas diferenciações entre astrologia e astrologia psicológica. Então fica com a gente, fica ligado, que após a abertura eu já volto para te contar tudo isso, ok? Bem, vamos lá então. A astrologia que a gente conhece hoje em dia, ela já sofreu muita influência da astrologia psicológica sem que a gente até perceba, né? Sem que a gente se dê conta. Mas, de uma forma geral, principalmente pensando nessa astrologia praticada nas revistas, jornais, etc., que tenha uma tendência a se fixar mais numa descrição. Áries é assim, Touro é assim, Gêmeos é isso, é aquilo, né? Nessas características fixas da personalidade. Já na astrologia psicológica, o foco é mais na compreensão psicodinâmica da personalidade. O que significa isso? Que nós vamos falar mais dos bloqueios, das repressões, das projeções, ou seja, do que esteja acontecendo dentro do indivíduo. A astrologia psicológica também ela é mais evolutiva, e ela tem evolutiva assim no sentido de que assim como a psique é plástica e pode passar por transformações, também a astrologia psicológica acredita nessa possibilidade de que nós nascemos com uma potencialidade que está apontada no mapa natal, mas porém você pode viver aquilo em configurações mais integradas, mais bem adaptadas, mais trabalhadas. Isso é possível, assim como na psique nós podemos trabalhar, que a psique é plástica, também o seu mapa pode ser vivido de forma mais evoluída. Também a astrologia normal, ocidental, a moderna, né? Ela tem um enfoque mais na predição, na previsão de eventos externos. Já na astrologia psicológica, não que a gente não faça previsões, a gente faz sim e muito, tá? Porém, é muito mais na importância de uma consciência das tendências. Em determinado momento, a gente observando a qualidade do tempo, como dizia Jung, né? E em tal momento, como vai estar a qualidade e como a nossa consciência, de dentro para fora, vai estar alinhada com essas tendências e com essas qualidades. Quer dizer, sempre muito mais o enfoque de dentro para fora. A astrologia moderna e também a tradicional, ela pode ser mais determinista. Nossa, tem tal configuração, olha, isso a pessoa vai estar, ela vai ter muitos conflitos na vida dela, ela vai ter dificuldades para casar, ou ela vai mudar muito de empregos. Isso para a gente já é uma colocação mais determinista. Para nós, da astrologia psicológica, o que fala mais alto é o autoconhecimento, né? O desenvolvimento do potencial e que tudo existe a coparticipação do indivíduo, né? Nós somos participantes de todos os processos. Se você vai ficar pouco nos empregos, ou se vai casar, ou se não vai casar, depende muito do teu livre-arbítrio e da tua consciência em estar alinhada ou alinhado com as tendências do seu mapa, tá bem?
Então, vamos fazer um breve histórico agora para a gente entender da onde que surgiu toda essa questão da astrologia psicológica. A gente pode atribuir esse início ao Dane Rudhyar, que ele era um franco-americano, nasceu na França, mas viveu nos Estados Unidos, um filósofo, psicólogo, poeta, pintor. Ele viveu de 1895 até 1985. E também, claro, ele era astrólogo, com mais de 1.000 artigos publicados, cerca de 20 livros, né? E ele desenvolveu essa astrologia humanista, né? Que é muito interessante, que a gente pode dizer que foi a precursora da astrologia psicológica. Então, o que o Dane Rudhyar fez? Ele reinterpretou a astrologia moderna, ocidental, sob as luzes da moderna psicologia que vinha vindo ali mais ou menos por volta de 1930, acompanhando também a evolução da psicologia humanista. E assim ele fundou a astrologia humanista, né? Então, o que acontece? Ele reformulou as antigas tradições da astrologia, né? Dizendo que a astrologia deixaria então de ser um instrumento de adivinhação das ocorrências observáveis, externas, para ocupar-se, então, das atividades conscientes e inconscientes do ser humano, tá? Então, essa astrologia humanista, né, lá por os anos 30, né, do século XX, ela acompanhou o que estava acontecendo na psicologia humanista também, lá com Abraham Maslow, né, que ele tinha todo aquele enfoque na motivação e na autorrealização pessoal, aquele que falou sobre as pirâmides das necessidades, né? O Carl Rogers, que teve todo aquele desenvolvimento da terapia centrada na pessoa, Rollo May, Alfred Adler, Eric Fromm, com a caracterologia dele, e o Lang com a antipsiquiatria. Foi todo um movimento que surgiu como se opondo àquela dicotomia que existia até então, dizendo que ou a linha era behaviorista, o que é hoje é cognitivo-comportamental, ou era, quer dizer, falando que o que vem de fora influencia o indivíduo, ou a linha era muito só baseada na linha psicanalítica do Freud, de dentro para fora, falando do inconsciente e dos instintos, tudo isso. Então, a gente pode atribuir aí o início dessa astrologia psicológica, né? Já vindo ali com a astrologia humanista do Dane Rudhyar. Então, eu também preciso colocar o Jung nesse histórico, não porque eu acho que ele tenha sido um astrólogo, mas porque a astrologia, sendo um dos interesses dele, que ele explorou tanto, ele também contribuiu muito para a astrologia e, ao mesmo tempo, ele também foi muito influenciado pela astrologia. Então, quem que foi o Jung? Ele foi um médico psiquiatra, né? Ele explorou filosofia, história, antropologia, artes, alquimia, astrologia, né? Tudo isso. Ele viajou por muitos países e continentes, pela Ásia, África, chegou aí até a Índia. Teve influência de Schopenhauer, de Nietzsche, de Kant, e também trocou muitas ideias com Freud, numa relação aí que demorou praticamente 7 anos, com Adler também, que também era médico psiquiatra, e também com pessoal da física quântica, com os físicos quânticos como Einstein e Pauli. Quer dizer, sempre o Jung ele tem uma abrangência na psicologia dele, né? O quanto ele foi longe, né? Com todas as suas explorações. Quem é a maior referência, sem dúvida nenhuma, hoje em dia,
é a Liz Greene, que é uma psicóloga junguiana e astróloga americana, mas que mora na Inglaterra, né? Ela é nascida em 1946 e que é a grande referência. Ela que é autora deste livro, né? Jung's Studies in Astrology, que derivou, então, este livro, que acabou de ser lançado em português, do qual eu falei no vídeo anterior. Ela é uma sumidade, é claro, ela tem um diploma em psicologia analítica lá nos anos 80, né, que foi atribuído pela Associação dos Analistas Junguianos de Londres, tem doutorado em psicologia, em história, né, também 2 doutorados, é professora, já foi professora da Universidade do País de Gales, autora de inúmeras publicações, astrologia, psicologia, tarô, cabala, mito, e fundou, junto com Howard Sasportas, em 1983, o CPA, né, o CPA, o Centro de Astrologia Psicológica. Bem, e também o que a gente pode atribuir como um sequencial aí de um histórico da astrologia, não que ele seja da astrologia psicológica de forma alguma, mas eu estou falando do Richard Tanas, o autor do livro Cosmos e Psique. E ele tem uma frase que também é um lema para a gente aqui no CAP, aqui nos nossos cursos, quando ele fala que a astrologia não é concretamente preditiva, mas arquetipicamente preditiva. Então, o Richard Tanas, ele colabora muito para essa visão psicológica que hoje em dia tem chamado de arquetípica e que acompanha também a psicologia, né? Porque a psicologia analítica, que é a que vem do Jung, também tem uma vertente muito forte hoje em dia da astrologia, da psicologia arquetípica, né, iniciada ali com James Hillman. Então, veja, é mais ou menos a mesma visão. Astrologia psicológica, astrologia arquetípica, psicologia analítica do Jung, a psicologia arquetípica, vão muito nessa linha de compreensão de que o mapa é uma linguagem arquetípica ali com os símbolos todos, né, dos planetas que expressam essas matrizes arcaicas que residem em nosso inconsciente coletivo e que, né, no momento do nascimento existe uma configuração específica, sempre essa compreensão dessa linguagem arquetípica, ok?